Já avançamos e estamos no capítulo 2. Então, 2, 1 ao 11, o primeiro sinal que Jesus realiza. Desculpa. Diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Jesus então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Oremos. Pai, obrigado pela leitura da tua palavra, o privilégio que o Senhor nos dá de mais uma vez juntos ouvirmos o que o Senhor quer dizer a nós. Peço que o Senhor nos ajude na interpretação do texto, que não divaguemos em coisas que não é a prioridade do evangelista. E como mensageiro eu peço tua ajuda hoje, a fim de que a minha condição física não seja uma pedra de tropeço para a tua palavra, Senhor. Para apreensão, para entendimento e até para atenção ao sermão. Me ajuda, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nós entramos no capítulo 2, e aqui João ele faz o relato, ele deixa para nós relatado o primeiro sinal que Jesus opera. O que é um sinal? Porque os sinais são importantes, né? Qual é a diferença de sinal e um milagre? E por que estas coisas são relatadas no Evangelho? Nós novamente lembramos o que o apóstolo diz no capítulo 21, se não me engano, 20 ou 21. Estes, porém, foram registrados para que creiais ser Jesus o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. As pessoas que vissem Jesus e as pessoas que leem Jesus percebem que este homem, ao realizar estas coisas, ele se enquadra numa categoria em que eu e você nós não estamos. Ele é tirado, vamos dizer assim, do meio da multidão, e ele é colocado num posto único, diferenciado de todos os demais. Este homem não é como nenhum outro, porque ele faz coisas que nenhum outro faz. Nós sabemos, porém, por exemplo, que os apóstolos também realizaram sinais e prodígios e maravilhas, como uma forma de confirmar, credenciar e atestar que eles foram enviados por Jesus. Mas as pessoas queriam saber o seguinte: como é então que você, Jesus, que tu, Jesus, dá-nos a segurança de que Deus te enviou? E aqui estão os sinais. Semana que vem, se Deus permitir, a primeira Páscoa é relatada, né? Então, como é que nós sabemos que o espaço de tempo do Evangelho dos acontecimentos? Então, lembra o seguinte: no Evangelho de João, aqui no capítulo 2, você já vai ver a primeira Páscoa. Quando você ouvir mais para frente falando, olha, e era Páscoa, você vai saber que já passou mais um ano. Tá? Você já vai entender que deu um salto de um ano.
Então essa é a primeira Páscoa, e ele vai ao templo. Eu não vou entrar nesse texto, mas aqui, depois que ele limpa os cambistas, depois que ele restabelece a ordem no templo em Jerusalém, a pergunta que eles fazem é essa, no verso 18. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazer estas coisas? Em outras palavras, de onde vem a sua autoridade para que nós acatemos tudo isso que está acontecendo? Então nós sabemos para onde nos leva a ideia dos sinais. Não é o propósito hoje discernir sinais e milagres, isso no capítulo 6 a gente vai poder ver isso de uma forma mais detalhada, mas uma das coisas que você pode ter firme no seu coração é isso: os sinais que Jesus opera, diz que ele foi enviado por alguém superior, não é ele, mas superior àqueles que viam o sinal, que contemplavam os seus feitos. E aí nós temos o caso do casamento em Caná da Galileia. A grande ideia dessa passagem, nos 11 primeiros versos desse capítulo, é o seguinte: os discípulos contemplam a glória de Deus, e a glória de Jesus leva os seus discípulos a crerem nele. Todas as vezes que eu ler uma sentença resumida de um capítulo, não é que eu estou tentando facilitar o entendimento, pelo contrário, eu estou tentando extrair qual é o foco do texto, para que nós não nos preocupemos em algo que não é o foco do texto. E nós vamos ver como que as pessoas se preocupam com coisas secundárias nesse texto. Primeiro, o que o texto diz então? Nós lemos, Jesus ele é convidado para um casamento, e ali ele realiza um sinal. Primeira coisa, os 2 primeiros versos, é dado uma situação, uma pontuação. Jesus, a mãe de Jesus está num casamento, não diz que ela é convidada simplesmente, mas diz que ela está lá, e diz que Jesus e os seus discípulos são convidados. Então essa é a primeira situação que nós somos orientados a perceber no texto. Jesus participa de um casamento. Do verso 3 ao verso 5, versículos 3 a 5, é a ideia, surge a tensão de que faltou algo muito importante ali para o casamento, faltou o vinho. A festa está acontecendo. Se eu abusar da memória de vocês, os irmãos vão lembrar como que se dá um casamento judaico. Isso daí foi muito explicado em Gênesis, as 3 etapas. A primeira etapa, o moço vai à casa da moça e faz a proposta ao pai, e paga um dote. A moça aceitando, eles trocam uma taça de vinho, e depois de um ano, ou depois de um tempo, esse noivo volta para fazer a cerimônia. Então esse primeiro contrato formal seria aquilo que para nós hoje é chamado de casamento no civil. Há uma formalidade civil no casamento judaico, onde testemunhas a noiva, e há uma coisa, algo que é estabelecido como, não vou dizer um contrato, mas algo que todos reconhecem, né? A gente pode pegar peças de como isso é construído biblicamente. Você lembra do livro de Ruth? Boaz, ele vai à porta da cidade, e ali ele faz um ato civil, um ato público, de que ele estava assumindo Ruth como a sua esposa, e os anciãos e os líderes da cidade reconhecem a legitimidade daquela união. Depois, a gente pega outras partes, o jovem, então, depois que ele faz isso, o homem, ele volta para a casa do seu pai, e ele passa um tempo construindo o lugar onde eles vão morar, culturalmente falando. E o pai é quem dá a palavra de ordem ao filho: pode buscar a noiva, você está pronto, pode buscar. E aí quando tem, por exemplo, em Mateus 25, a parábola das 10 virgens, aquilo ali é um exemplo só para dizer sobre a vigilância, mas ali tem um retrato cultural de que o noivo chega com uma comitiva, e todos, quando vem essa comitiva chegando, começam a gritar: olha o noivo, e ele chega perto e toca um chofar. Ela percebe que o noivo está ali, ela sai de casa até o encontro dele, ele se encontra, depois ele entra para casa com ela, as suas damas de honra, as virgens também entram com ela, e ali eles têm uma breve celebração.
E depois há as bodas, que é uma festa onde todos os convidados vêm e participam. Então, nesse ponto já é o ponto das bodas. Essas duas etapas já tinham acontecido. O contrato civil já havia sido firmado, o noivo já tinha vindo e feito toda aquela surpresa para a noiva, e naquele momento eles estavam celebrando, e essa festa durava em média uma semana, 7 dias de festividade, e fazia parte da cultura judaica, ainda faz parte a ideia deles terem vinho como símbolo da alegria, né? E naquele momento Maria percebe, e a gente vai entrar depois sobre essas questões, de que faltou vinho, né? De que a bebida havia acabado. Alguns pensam que Maria estava envolvida de alguma forma com os preparativos e os cuidados dessa festa, que ela não era meramente uma convidada, mas que ela tinha algum envolvimento nos bastidores do cuidado e da forma como aquela festa haveria de se conduzir. Isso não é nada assim que eu posso bater o martelo, mas é um pensamento bem forte em cima disso. Que para ela chegar e apresentar essa situação, ela não era somente a convidada, mas alguém que estava responsável, e aquilo poderia prejudicar a honra do noivo e toda a alegria da festa, né? Quem de nós, os que já experimentaram o casamento, imaginaria ou desejaria que para o dia da sua festa ficasse marcada por algo muito negativo? Vez ou outra aparece na internet alguns vídeos de como alguns casamentos estão indo bem e depois viram, tem um vídeo bem interessante que é de um rapaz tocando a trompete, a noiva está entrando e ele não sabe tocar trompete, e ele tenta tocar a marcha nupcial e ele falha miseravelmente, e isso está na internet. Aí tem outros, por exemplo, que vão casar em lugares exóticos e aí não contam com as forças da natureza. Um cai um raio num casamento que eu já vi, outro vai casar na beira da praia e vem a maré, sobe na hora e lava todo mundo. A verdade é que, especialmente a noiva, não gostaria de ter esse tipo de lembrança no seu álbum de casamento. Então, nesse sentido, para esse contexto, isso equivaleria a qualquer um desses outros exemplos. A festa não ficaria bem lembrada, não seria uma boa lembrança, seria uma má lembrança do que aconteceu naquele dia, e Maria se interpõe ali, ela entende o que ela pode fazer nessa situação, e aí ela vai para Jesus, e ela vira para Jesus no versículo 2, no versículo 3, e diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E aí entra uma questão que é um enigma, não vou dizer um enigma, mas muitos ficam aqui queimando, pestando em cima do texto, ficam pensando, o que Jesus quis dizer com isso? Ele vira para ela e diz no verso 4, mas Jesus lhe disse, primeiro ele faz uma pergunta, que tenho eu contigo? E depois ele faz um esclarecimento, a minha hora não chegou. Não me envolva nessas coisas, porque a minha hora ainda não chegou. O sentido do que Jesus quis dizer é o seguinte: a forma dele manifestar a sua glória, que envolvia uma hora determinada pelo Pai, não havia chegado e não seria feito por meio daquele tipo de pressão. Jesus não foi mal educado com Maria e nem Maria foi mal educada ou agiu com grosseria com Jesus. O que Jesus pontua com aquela situação é o seguinte: a forma das pessoas verem e saberem quem eu sou não é através dessa situação, é o Pai quem vai determinar. Eu estou aqui pela vontade do Pai. Em outras palavras, Jesus mencionar a sua hora no Evangelho significa que a hora está atrelado à sua glorificação por meio da sua morte e ressurreição. Leia João 17:1. Abre João capítulo 17, versículo 1. Em vários momentos, você vai no Evangelho de João, nós vamos ver isso. Não é chegada a minha hora, e não chegou a minha hora, não é a minha hora, não é o meu momento, mas aqui no versículo 1, capítulo 17, olha o que ele diz:
Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho glorifique a ti. Então Jesus, ele não está falando o seguinte: mulher, olha, fica na sua e não me envolva nisso. Não é isso. Ele está dizendo o seguinte: Deus sabe o momento que eu vou me manifestar de tal forma que eu vou receber a glória verdadeiramente. Depois dessa comunicação, Maria vira para os garçons, os serventes, e diz o seguinte, no verso 5: fazei tudo o que ele vos disser. E esse daqui é um ótimo gancho para você evangelizar católicos, através de Maria. Aqueles que veneram Maria, que pensam que ela é corredentora, que pensam até um pensamento muito forte, antes mesmo da igreja se tornar a Igreja Católica Apostólica Romana, de muitos pensarem que Maria realmente morreu virgem, que ela morreu imaculada. Tem um pensamento muito forte. Eu não vou entrar nisso agora. O ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte: você pode chegar para essas pessoas e dizer: você acata o que Maria diz? Sim, eu acato. Então ela diz o seguinte: fazei tudo o que ele vos disser. E aí você pode entrar nas palavras de Jesus: em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Eu e o Pai somos um. E você pode trabalhar tudo o que Jesus ensinou só por essa brecha, por esse caminho que Maria abre nesse texto. Fazei tudo o que ele vos disser. Nesse contexto, ela está dizendo aos garçons o seguinte: obedeça à risca o que ele falar. Então, nessa parte, até o versículo 5, nós temos uma segunda etapa da narrativa. A terceira etapa, que vai do versículo 6 ao versículo 10, é a operação do sinal. Jesus orienta que as talhas, e aqui o texto vai dizer no verso 6, estavam ali 6 talhas de pedra, usadas na purificação de rituais judaicos. O que são essas talhas? São vasos que são produzidos de uma forma diferente do que o artesanal, no sentido de você fazer uma cerâmica. Eram pedras que foram talhadas, foram feito um buraco dentro, e água era colocada ali, e toda vez que alguém precisava se purificar, especialmente lavar as mãos, para cultuar a Deus, eles iam até essas talhas. Então não era algo que o homem produzia, era algo que o homem trabalhava em cima do que Deus já havia produzido. Essas talhas, aqui diz assim, que cabia entre 2 ou 3 metretas. Cada talha poderia armazenar até 100 litros de água. Até 100 litros de água. Então era muita água. Só que o texto diz que haviam 6 talhas de pedra. Então põe aí uns 600 litros, que abasteceria aquela festa. E Jesus diz o seguinte para estes servos: encham de água. Eles enchem, não questionam. E depois ele diz: leve para o mestre-sala, leve para o cerimonialista da festa, leve para aquele que está, leve para o Barros. Vamos pegar assim para a gente, sabe o Barros? Quando faz, leva lá para o Barros, vê o que ele acha disso tudo. E quando o cerimonialista toma o vinho, que não há nada que nos leve a pensar que isso era simplesmente vinho não alcoólico, é o vinho alcoólico mesmo. Eu não vou entrar em todos os detalhes também nisso, a leitura normal do texto aponta para isso. Ele fica feliz porque ele fala: uau, que vinho! Geralmente deixam-se o melhor para o final, porque todo mundo já dá abastecido, as pessoas tomam um pouquinho do melhor e sobra um pouco, eles empurram o ruim para frente. Geralmente se põe o Dolly e deixa a Coca-Cola para o final, né? Põe um guaranazinho Dolly e deixa a Coca-Cola para o final. E ele: não, mas você já pôs isso no início, e tudo isso. Então essa é a terceira situação. E aí o verso 11 aponta para nós aonde que o nosso foco tem que estar em relação ao texto. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, e ao ciclo de sinais em Caná que termina no meio do capítulo 4.
No meio do capítulo 4, ele termina isso que ele inicia aqui no capítulo 2. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Quem é o foco da narrativa, de tudo que está acontecendo? A relação do Senhor com os seus discípulos. Então essa é a primeira parte do sermão. O que ele diz? É isso. O que ele significa agora? O que esse texto significa? Primeiro, o foco do Evangelho é apresentar Jesus como Cristo, o Filho de Deus, e isso por meio dos sinais que foram registrados. João está escrevendo para uma audiência de gentios, porque ele explica muitos termos judaicos durante o Evangelho, e a sua intenção com os destinatários desse Evangelho é o seguinte: quando eles lerem, eles cheguem à conclusão de que tudo que esse homem fez façam com que eles percebam que ele não é meramente um homem, que ele não é como eu e você, que ele é superior, além, melhor do que eu e você, que ele faz coisas que eu e você não podemos fazer. Os sinais apontam para isso, distingui-lo de todos os demais, diferenciá-lo de todos os demais e principalmente credenciá-lo como o mensageiro final da parte de Deus. Facilmente essa narrativa pode ser analisada por questões secundárias, pelo menos aqui eu listei 3. O que as pessoas perdem? Vamos falar que é uma perda de tempo estudar a palavra, não é isso. Mas o que as pessoas se debruçam em algo que não vai mudar nada a respeito da glória de Cristo no texto? Primeiro, alguns ficam: Jesus foi grosseiro com a sua mãe? E fica um debate longo em cima disso, porque ele vira para ela e diz: que tenho eu contigo, mulher? Aí ele vem e tenta suavizar o seguinte: olha, não me envolva nas suas coisas. Alguns tentam suavizar as palavras de Jesus, dando a entender que ele estava dizendo para Maria o seguinte: olha, você que foi contratada, e eu não. Não é isso. Simplesmente ele está dizendo que não é através dela que o que ele veio fazer vai acontecer, mas é através daquele que o comissionou e o que o enviou que as coisas haveriam de acontecer. Uma segunda questão que as pessoas gastam muito tempo é se Jesus estava validando uma cerimônia de casamento. Está vendo? Jesus foi numa festa de casamento, você tem que fazer uma festa de casamento. Não é esse o foco do texto. Foi já explicado no início que o casamento judaico tem 3 etapas: tem um contrato, tem uma celebração e tem uma consumação. Jesus estava na consumação. Nós não temos nada dizendo que Jesus estava no contrato, que Jesus estava na celebração, mas Jesus está aqui na consumação desse casamento. O foco não é dizer, ao aprovar que, olha, Jesus foi ao casamento e por causa disso nós devemos obrigatoriamente fazer uma cerimônia de casamento. Isso é facultativo. Isso não vai te deixar mais casado ou menos casado diante de Deus, uma vez que você se enquadre dentro dos padrões de Deus para o casamento. Uma outra questão que as pessoas gastam tempo aqui é o seguinte: olha, Jesus transformou a água em vinho, mas não era alcoólico, porque ele não levaria aquelas pessoas a ficarem bêbadas. Então o raciocínio, ou o senso comum das pessoas, até no desejo de preservar o nome de Jesus, porque sabemos que pelo menos na nossa cultura ocidental, o vinho ou o álcool está associado muito a todas as mazelas, a tudo que é de ruim. Mas no Oriente Médio não, fazia parte do rito da alegria de uma convivência entre pessoas que têm algo em comum. Não é o foco de João dizer, olha, por questões éticas Jesus não transformou a água em vinho alcoólico. Não, ele só está dizendo o seguinte: Jesus supriu a necessidade daquela festa. Ele atendeu a necessidade daquela festa. Se falar que Jesus transformou a água em vinho, para que daí então levasse as pessoas a se tornarem
a ficarem bêbadas, nós poderíamos culpar o Criador por ter criado a uva. Nós poderíamos culpar o Criador por ter criado a coca, que depois é feito cocaína. Nós poderíamos entrar em N questões que vão além desse simples ato, que envolve toda a criação, onde Deus é a causa primária destas coisas, mas os homens deturpam aquilo que Deus criou para a sua glória. Por isso, o foco do texto não é dizer se Jesus fez ou não o vinho alcoólico, mas é dizer que ele supriu aquela necessidade. Ele era o único naquela festa que poderia fazer algo realmente definitivo para aquela situação. Com isso, eu quero finalizar esse pensamento dizendo o seguinte: tais coisas não servem ao propósito do Evangelho de João. Ele não está interessado nessas pequenas coisas, mas em como, ao colocar esse relato, serve para o propósito maior do Evangelho, que é levar pessoas a crerem em Jesus. Se você estivesse naquela festa, e você soubesse desse acontecimento, qual seria a sua reação? Eu creio que a nossa reação deveria ser como a dos discípulos. Creram nele. Creram nele. Os discípulos que estão seguindo Jesus, alguns estavam seguindo João o batizador, João Batista. Estes, eles literalmente se sentem confirmados: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando João diz ainda no capítulo 1, pois eu tenho testificado de que ele é o Filho de Deus. Ele desceu do céu. Uma terceira questão do que esse texto significa, ou o significado desse texto: pessoas são levadas a crer em Jesus não pelo benefício temporal, ou suprir uma necessidade temporal, mas através da manifestação da sua glória. O foco do texto não é dizer, como eu infelizmente ouvi recentemente: olha, Jesus está preocupado com as suas dores, Jesus está preocupado com o seu coração, com a sua tristeza, tal, como se a nossa vida aqui resumisse em qualquer tipo de gozo e alegria que não envolvesse a glória de Deus. O foco não é Jesus suprir uma necessidade na sua família, uma necessidade financeira, uma necessidade de saúde, como muitos pregam hoje. Venham para Jesus para que tais e tais coisas sejam supridas. Não! Pessoas não vão dizer que Jesus é o Filho de Deus porque experimentam uma melhora nessas coisas terrenas e passageiras. Que essas coisas podem acontecer. As pessoas vão acreditar que Jesus é o Filho de Deus quando contemplarem a glória dele, a sua perfeição, aquilo que o distingue dos demais, aquilo que o coloca numa categoria única, aquilo que faz com que as pessoas olhem para ele e não consigam achar referência em nenhum outro lugar. Ele é único por si mesmo. Nós, os discípulos, trabalhamos para que isso aconteça. Você, como discípulo, vive de tal forma que isso aconteça. A glória de Jesus nas coisas triviais, ou nas coisas corriqueiras, melhor dizendo, da nossa vida, deve ser manifestada não para que isso para nós seja, vamos dizer, suprido, pelo contrário, mas para que as pessoas vejam que nestas pequenas coisas Ele é glorioso para nós, Ele é Deus para nós. Quarto e último, João e seu Evangelho e o próprio Jesus fazem muito uso de símbolos para verdades espirituais. Há muita simbologia também no Evangelho de João. Eis o Cordeiro de Deus, Ele é a luz do mundo. Jesus vai dizer: o meu corpo, o meu sangue, quem come e bebe. E aqui nós temos uma questão interessante, que é uma sugestão para que se pense. Não é um ponto doutrinário que eu estou afirmando, mas é algo que é possível pensar através do texto. Há uma grande soma de pensamento dedicado sobre a questão de Jesus usar as talhas de pedra
da purificação como meio de manifestar a sua glória. Eu expliquei que essas talhas de pedra faziam parte do culto judaico. Era uma maneira de se observar a lei de Moisés. Era uma maneira das pessoas participarem de uma certa parte do culto da antiga aliança, onde havia a necessidade da purificação. E ali é simbolizado pela água. A pergunta que eu faço hoje é o seguinte: como é que pessoas podem participar de um culto a Deus? Elas precisam de purificação também. Ninguém pode se aproximar de Deus sem ser purificado. Não é de um banho físico que eu estou falando, não é de uma reforma nos seus costumes e nos seus hábitos. Você precisa estar adequado para cultuar a Deus. E hoje só é possível através do sangue de Jesus. O vinho, conforme nós celebramos na ceia do Senhor, o produto da vide, é uma tipificação do sangue derramado de Jesus. Em Apocalipse capítulo 1 fala: estes foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. A ideia aqui, que nós podemos aplicar, melhor dizendo, é que ninguém pode cultuar a Deus sem ser purificado. E essa purificação passa por Jesus Cristo, passa pela glória dele. Se a glória dele não significar nada para você, é sinal de que você ainda está nos seus pecados, você está impuro diante dele. Contemplar a Jesus, contemplar a glória dele, e a ideia de glória, eu não quero que você fique pensando em algo abstrato. O que é glória? Glória para Deus, no sentido do Novo Testamento, é tudo aquilo que nós vemos em Jesus e nos leva a falar bem dele, de forma que nós não falamos sobre ele, de forma que nós não falamos a outros, ou sobre outros, melhor dizendo, como nós nos proferimos, ou nos referenciamos a Jesus. Isso o faz ser glorioso. Você não fala sobre mim, ou você não fala sobre você da maneira que você fala de Jesus, porque você não é igual a ele, porque eu não sou igual a ele, ele é único. Então, quando nós falamos da glória de Jesus, nós estamos falando de características, de prerrogativas, de virtudes que não existe ninguém mais senão nele. Os discípulos veem isso e creem. Os discípulos entendem isso e creem. O texto diz que ele fez isso. O texto mostra que ele usou os utensílios que eram usados ou utilizados no culto da antiga aliança. Eu posso, sem sombra de dúvida, e seguramente dizer que para o culto dentro da nova aliança, você precisa do sangue de Jesus. Você precisa ser purificado por ele. E isso o faz glorioso. Esse exato ponto. Você não pode se purificar. Você não pode remediar a sua situação. Você não pode mudar o seu estado. É Deus quem pode fazer isso. Se você vem à festa, que é o culto, e aqui eu estou usando muito de uma espiritualização do texto para aplicar. Nós estamos nessa festa que é um culto. E diferente daquele casamento, não está faltando nada, tem tudo em abundância. Sirva-se. Sirva-se de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra e obrigado pelo Senhor ter nos conduzido no texto. Obrigado porque o Senhor não somente abriu os nossos olhos, antes disso o Senhor nos deu visão, porque a Bíblia fala que nós fomos cegados pelo Deus deste século. Os olhos existem, mas a visão não. O Senhor nos deu visão e depois o Senhor abriu os nossos olhos para que essa glória, essa perfeição fosse notada. Obrigado, Senhor. O Senhor sabe dos que aqui estão, que não possuem essa visão ainda, mas o Senhor pode dar. Que não experimentaram do vinho ou do sangue de Jesus, mas o Senhor pode proporcionar isso.
Que o Senhor transforme essas vidas, a fim de que elas estejam aptas para o culto ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe e até semana